Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um videozão para vocês no canal do BTG Trader. Para quem não me conhece, sou Otto Sparenberg e hoje eu vou falar um pouco sobre a minha tela operacional. Vocês pediram bastante para a gente fazer um vídeo, o que tem na nossa tela aqui quando a gente está fazendo a sala ao vivo. Então hoje chegou o dia, hoje eu vou explicar para vocês o que eu utilizo na tela, não só na tela que aparece para vocês, mas na tela também que a gente chama de tela de suporte, para acompanhar todo o mercado, também rastrear as oportunidades e tudo mais. Então bora lá? Bom, começando aqui com vocês, pessoal, deixando a tela, que está aí praticamente a tela padrão para vocês. A gente tem uma tela, começando da esquerda, para a direita, essa tela mais em cima aqui, é onde a gente tem um ativo no gráfico diário, tá? A gente vai acompanhar como é que o ativo está se comportando no dia, ou até mesmo se eu estou querendo buscar alguma oportunidade no intraday, eu vou colocar no intra, 15 minutos, 60 minutos, ou até mesmo 5 minutos e dou Enter. No gráfico mais à direita, a gente vai ter um gráfico com um panorama semanal, que ele vai trazer um leque maior para a gente poder acompanhar. Às vezes eu estou olhando muito concentrado aqui para o gráfico do diário, mas o semanal pode me trazer uma movimentação mais interessante de tendência, tanto uma tendência de longo prazo, indo mais de médio para longo prazo. Já no gráfico mais à direita, é o gráfico que vocês mais utilizam, que a gente mais utiliza para acompanhar o mercado internacional, que é o gráfico do Dow Jones, tá? Ele fica no gráfico de 5 minutos, a gente acompanha o mercado internacional para ver o que está acontecendo no mundo lá fora, para a gente também acompanhar toda essa questão de intermarket análise, porque a gente sabe que tudo que acaba impactando por lá, claro, exceto algumas exceções aqui no nosso mercado local, se a gente tem algum problema fiscal, algum problema político por aqui, a gente às vezes acaba destoando um pouco do mercado lá de fora, mas na maioria das vezes a gente tende a andar junto, Claro que o peso por ser um país emergente é muito maior, então às vezes se lá fora cai um, aqui cai dois, cai um pouco mais e por aí vai, tá bom? Então esse é um gráfico que a gente utiliza para acompanhar o mercado americano, tá? Tá aqui, ó, esse aqui é o Dow Jones, tá? Ficou feio, mas tá na tela aí para vocês, DJI é o ticker que a gente utiliza. E agora vindo para quando vocês acompanham a sala, a gente utiliza aqui os contratos futuros, tanto o contrato futuro do índice e o contrato futuro do dólar, tá? Então no canto esquerdo para vocês, inferior, fica o índice futuro no gráfico de 5 minutos e aqui fica o gráfico do dólar nos 5 minutos. Aqui eu já vou tirar uma dúvida para vocês bem bacana, porque se a gente utiliza e troca aqui Petrobras e depois coloca o Petrobras aqui, vocês vão ver que eles mudam automaticamente. Mas por que isso? Isso é uma função dentro do Profit que a gente utiliza da tela, tá? Aqui são 5 gráficos, tá? Separados em janela livre, eu posso mover, tanto esse aqui, o de baixo, enfim, por aí vai, ou até mesmo maximizar. Se eu volto ele para o padrão aqui, como a gente acompanha, e lembra que quando eu altero eu vou alterar o da direita, enfim, como é que eu coloco isso, tá? Vale lembrar, aqui você tem como colocar o ativo em grupo e o ativo em grupo de tempo, tá? Então, no caso, aqui, esse gráfico, ó, este gráfico e este gráfico, eles estão em grupo de ativo. O que seria isso? O mesmo ativo que eu colocar no gráfico da esquerda, ele vai colocar no gráfico da direita, tá? Então, às vezes, se você quer mudar um gráfico só, mas mudar vários outros, é só você colocar eles em ativo, Às vezes você quer deixar aqui nos 5 minutos, aqui você quer deixar no 15 e vai acompanhando e vice-versa, tá? Então, basicamente, é só você deixar ele no gráfico aqui, desculpa, no canto superior da janela do seu gráfico, você coloca aqui grupo do ativo, você coloca grupo 1 e aqui você também coloca grupo 1, lembra sempre de manter os dois juntos. E pessoal, indo para a parte de baixo aqui, onde a gente acompanha tanto o mini índice quanto o mini dólar, se a gente coloca aqui para acompanhar, bom, vocês vão ver se eu coloco 15 minutos aqui, os dois gráficos alteram em conjunto, então simultaneamente, 60 minutos a mesma coisa e por aí vai. Isso é porque é um pouco diferente do que está dos gráficos acima, tá? Aqui se a gente coloca no grupo de tempo, tá? Então, lembrando, colocando no grupo de tempo, se você altera o tempo gráfico de um gráfico, ele vai alterar o tempo gráfico do gráfico que também está ali em conjunto, tá? Então, sempre atento a isso, ó. Tanto se eu colocar no gráfico diário, os dois vão para o gráfico diário. Se eu coloco nos 5 minutos, os dois vão para os 5 minutos e assim vai. Então, essa é a tela que a gente utiliza e aqui, é claro, um relógio para a gente estar sempre atento aí aos horários, Principalmente a abertura do mercado lá de fora, quando está saindo algum indicador ou, enfim, horário de ajuste, horário de leilão, alguns horários específicos também do dia, beleza? E uma outra tela de suporte que fica aqui, que não aparece para vocês, mas eu já cansei de mostrar na live para vocês, é essa tela que fica aqui no canto superior, onde a gente acompanha bastante do que está acontecendo aqui
tanto, né, no índice aqui, às vezes algum ativo específico, algum day trade que está rodando, eu deixo esse gráfico aqui para acompanhar com vocês. Às vezes eu quero olhar um pouco o índice futuro, né, nos 60 minutos ou em algum outro time frame, eu acabo, em vez de mudar lá na tela ali para vocês, eu mudo nessa tela superior, às vezes só para ser uma confirmação de alguma outra informação, alguma outra coisa que eu estou vendo, enfim, eu deixo esse gráfico aqui para a gente utilizar tanto às vezes um ativo que a gente está operando, ou até mesmo quando eu estou falando de curva de juros, eu acabo utilizando esse gráfico aqui só como referência. Beleza, falei do gráfico, mas se a gente olha aqui logo na parte esquerda do gráfico, eu tenho duas janelas, tá? Duas janelas que mostram para mim a frequência do mercado, tá? Como é que eu chego nessa janela? Vale lembrar, ferramentas, mais ferramentas, você vem em frequência de mercado. É um box que ele te traz aqui algumas informações, tá? Se eu aumento aqui, vocês vão ver que ele me traz a máxima, o último negócio e a mínima. Ele me traz a amplitude, que nada mais é do que a diferença entre a máxima e a mínima, tá? Ele vai me mostrar a amplitude daquele dia. Ou então, eu já mostro para vocês colocar no intervalo de tempo. Aqui ele me traz uma frequência com base, né, nessa movimentação da amplitude. A frequência, né, 10%, né, da amplitude, se você, né, for utilizar aqui vai dar uns 10%. E se eu não estou enganado, o alvo do scalping é 5%, tá? Então, da amplitude do dia. E aqui seria um gráfico por evento, né? Um gráfico, ou seja, atemporal, se você quisesse utilizar, o que seria 70 pontos com base nessa movimentação aqui que a gente está vendo do dia aí. Beleza? Ele também traz um parâmetro com base nessa movimentação de, né, uma sugestão de stop, uma sugestão de meta para o seu dia. Aqui no caso ele está do índice futuro. Eu gosto de utilizar isso para colocar, né, quando a gente utiliza a frequência, eu utilizo a frequência para às vezes acompanhar ali um possível alvo que eu estou utilizando na operação ali que a gente está fazendo no mini índice, tá? Ou às vezes um pouco antes da frequência, ou às vezes se eu quero fazer um scalp, ou enfim, para também entender um pouco mais como é que está a amplitude, se está um dia muito volátil, se está um dia mais concentrado. Claro que no gráfico, olhando o gráfico direto no gráfico você consegue entender, mas aqui você tem aqui uma confirmação a mais, digamos assim, olhando pela parte dos pontos. Show de bola? E aqui eu deixo... Às vezes eu deixo no gráfico diário, eu posso colocar 3 dias, eu posso colocar aqui semanal, eu posso colocar aqui um gráfico, né, mensal, o gráfico não, mas o período mensal, você vai ver que ele vai alterar um pouco os números por aqui. Eu normalmente deixo 3 dias para ter um parâmetro aí do que rolou, né, nos últimos 3 dias para a gente acompanhar essas oscilações. Beleza? Então aqui está a frequência de mercado do índice, aqui a frequência de mercado do dólar. Show de bola? Bom, começamos aqui, né, praticamente olhando a tela pelo meio, mas se a gente vai aqui ainda continuando, né, essa movimentação para o canto da esquerda, a gente vai ver que aqui a gente tem uma composição do índice. Esse aqui é o índice Ibovespa, tá bom, pessoal? Eu tenho uma composição em questão de participação, ou seja, daquele que tem mais participação para aquele que tem menos participação, para acompanhar, né, aqueles ativos que têm peso no mercado, para ver o que eles estão, né, como é que eles estão trabalhando, qual que está, né, pesando mais, qual que está pesando menos e assim vai indo. Hoje, se eu até ajusto aqui para vocês, hoje foi um dia até bem pesado para o mercado, mas se a gente olha aqui, Bradesco hoje caiu 17%, né? Se a gente somar aqui praticamente BBDC4 e BBDC3, vai dar aí mais ou menos 1.000 pontos que Bradesco pesou, mas a gente sabe que Vale, se a Vale tivesse pesado no dia, né, o cenário poderia ter sido bem pior do que a gente viu hoje, né? À toa que a gente viu o Ibov caindo 2%. Mas é só um parâmetro aqui para a gente poder entender e acompanhar quais ativos que estão, né, realmente, né, impactando ali naquele movimento do dia, ou se é alguma coisa específica de um ativo, ou então se é geral, tá bom? Logo abaixo dessa tela, você vai ver que tem uma composição do índice. Aqui eu deixo a composição do índice ela por completa, tá? Então eu coloco aqui do maior para o menor, ou então do menor para o maior, e assim vai indo, tá? Conforme o dia vai variando, você vai vendo que isso aqui vai alterando pra caramba ao longo do dia, até porque vai tendo as oscilações de preço sendo formado, beleza? E no mais, então, para o canto da esquerda, aqui eu tenho uma grade de cotação que eu montei, né, onde eu acompanho na parte superior aqui para vocês são os juros, né? Então eu acompanho os juros futuros. A gente aqui acaba olhando bastante para eles, né? Eles têm impacto direto, né, na precificação dos ativos aqui das ações e também, né, na formação dos contratos futuros. Como o próprio nome diz, são um contrato, né? Ou seja, que eles derivam de um ativo objeto e tem atrelado no contrato uma taxa de juros. Então é sempre interessante, é sempre não, mas eu acho, né, interessante acompanhar os juros aqui, porque normalmente eles andam antes de acontecer nos outros contratos, né? Ou seja, os juros podem estressar e depois você vai ver estressando o dólar, depois acaba impactando, né? Claro que são alguns milissegundos, mas você vê,
né? Isso acontecendo nos juros antes, depois indo para os ativos. Show de bola? Depois a gente olha para as commodities aqui, eu confesso que eu deixo muito mais para acompanhar as commodities locais aqui, né, as que são negociadas aqui. Então a gente tem soja, eu tenho boi gordo, eu tenho milho e eu tenho café aqui para a gente poder acompanhar. Eu deixo sempre variação do dia, depois eu da semana e como é que está nos últimos 12 meses para a gente ver se o ativo que eu estou acompanhando ali ele está com momento, né? Ou seja, se ele está com aquela aceleração da tendência e tudo mais. Logo depois eu tenho a parte de câmbio, onde eu olho aqui, né, o dólar index, que é o dólar frente aos principais pares de moedas, depois eu olho o dólar frente aos países emergentes, né? Aqui tem o rublo russo, tem a lira turca, o peso mexicano, a moeda da Índia e também aqui o euro, tá? Então, claro, além, é claro, de acompanhar o dólar frente ao real também, tá? A gente tem um bom panorama aqui das moedas. Show de bola? Depois eu deixo aqui também para a gente acompanhar as criptos, né? O QBTC, o Hash 11, são os ETFs que acompanham as criptos aqui. Depois descendo um pouco mais, aqui que está, né, digamos assim, o centro das atenções, que é onde a gente acompanha, né, praticamente o EWZ, né, que seria, digamos assim, o BR20 são as ações do Brasil negociadas lá fora. Depois eu olho o mini índice, mini dólar, eu tenho o índice Bovespa, SP500, Dow Jones, dólar futuro cheio e o mini dólar por aqui, tá? Então eu deixo basicamente nessa parte aqui mercados para a gente entender mais ou menos como é que está funcionando, tá bom? Eu gosto bastante sempre de acompanhar lá fora, né, para também ver se é realmente algo local ou se é algo, né, global que está impactando por aqui. Show de bola? Depois eu tenho índices setoriais que eu gosto também de acompanhar aqui com vocês, tá? Então eu sempre olho aqui os índices que estão fortes, né? O índice que está sendo destaque do dia, o índice que não está tendo a boa performance. No caso, no dia de hoje, materiais básicos aí, né? Subiu 0,01, né? Beleza, fechou no positivo. Mas dado um cenário onde o Ibov caiu 2 ele fechar no positivo, já é um bom panorama. E olhando para o setor financeiro, que foi destaque negativo, ou seja, ele caiu 5%. Então traz alguns panoramas, digamos assim, para a gente poder acompanhar. Beleza, se eu estou vendo que o setor está caindo, eu posso ir dentro das ações daquele setor para buscar algumas oportunidades, tanto de compra, tanto de venda, ou até mesmo esperar, mas monitorar alguns ativos por ali. Show de bola? E logo abaixo, a gente tem a carteira semanal, essa carteira que está desatualizada, mas é um ativo, é uma aba aqui, né, que eu deixo da carteira. Aqui você pode colocar a tua carteira, ou enfim, por aí vai. E aqui eu tinha feito também uma aba aqui do Ibov, que tem nos ativos que tem do Ibovespa mais do que 2%. Só que como o Profit já atualizou e vem com essa parte de participação, eu já nem uso mais, eu deixo só isso aqui para poder acompanhar. Show de bola! Olhamos do centro para a esquerda. Agora se a gente vai para a direita, bom, aqui tem dois super dons, tá? Que seria isso, né? São ferramentas dentro do Profit, que se você quiser chegar nessa parte aqui, você vai em negociação, super dom, vai abrir essa janela. Eu deixo essas duas janelas linkadas, lembra que eu estava falando por grupo de ativo? Então, eu deixo elas linkadas aos ativos que eu estou olhando aqui embaixo, tá? Então, você está vendo que aqui está o grupo 2 e aqui está o grupo 4. Ou seja, o índice está no 2 e o dólar está no 4. Se eu volto com essa tela aqui para vocês e coloco na tela, vocês vão ver que aqui está grupo 4 e aqui grupo 2. Ou seja, elas estão sempre linkadas com os gráficos que eu estou acompanhando lá embaixo. Show de bola? Bom, olhei aqui para o índice, né? Eu acho que vale uma compra, eu acho que vale uma venda. Em vez de ir lá no gráfico, abrir, né, preparar a boleta e tudo mais aqui, né, olhar lá, eu vou colocar 5 contratos, 3 contratos e tudo mais, eu já venho direto no Superdom, tá? Ou eu coloco 5 contratos por aqui, agora o mercado está fechado, eu não vou conseguir enviar a ordem, mas aqui na parte da esquerda é onde você apregou a sua ordem de compra e na parte da direita é onde você apregou a sua ordem de venda. Aqui você consegue colocar, né, alguma estratégia operacional. Aqui tem aquele índice aranha. Se eu coloco aqui 5 contratos, vocês vão ver, né, que eu consigo aqui, ó, se eu até aumentar, ó, deixa eu ver se eu já consigo, ó. Tá vendo que essas linhas que estão ali em verde, né, tracejado, são as ordens ocos, né? Enfim, se você tem dúvida de como, né, programar uma ordem, né, uma estratégia oco, aqui no canal tem um vídeo onde o Lucas Claro gravou um pouco, né, sobre como, né, configurar uma ordem, né, assim, no caso aqui índice aranha, ou então essa configuração assim, né, de ordem, digamos, oco, né, onde uma cancela a outra, né? São ordens mais fáceis, digamos assim, de acompanhar o mercado do que quando você envia uma, as outras já são enviadas. Show de bola? Agora, vindo para o outro Superdom, o outro Superdom é o Superdom do dólar. É a mesma leitura do que a gente vê do índice, tá? No caso da esquerda, onde eu envio ordem na compra, né? E na direita eu envio ordem de venda. Aqui eu também acompanho a máxima, a mínima, né? Qual foi o fechamento anterior, eu gosto às vezes de olhar isso. E olhando um pouco mais aqui para a direita, aqui, né? Para quem acompanha, deixa eu só ver se eu consigo aqui, do dia. Boa, tá aí. Então colocando aqui do dia vai aparecer aqui melhor para vocês.
tá? Que nada mais é do que aqui é um volume at price, né? Como se fosse um volume por faixa de preço, beleza? Eu vou acompanhando, aqui normalmente eu deixo no 15 minutos e aqui também no índice no 15 minutos, tá? Eles também estão linkados àquelas janelas lá de baixo, tá bom? Então, eu deixo sempre no 15 e no 15, né? Deixa eu até colocar aqui para vocês, acho que vai ficar mais fácil se eu fizer isso aqui. Então aqui, ó, 15 e aqui também é 15 minutos, tá? Então isso aqui é o VAP, que, né, que a gente chama, né? Que é o Volume at Price, né? Volume at Price é o nome. Show? Você vai também lá em ferramentas, você tem lá volume at price, que nada mais é do que ele vai mostrar aqui para mim a variação de volume por faixa de preço. Né? Se eu pego aqui no dólar, né, só vou até ampliar a tela para vocês verem. Tá vendo? O dólar no 11, ele saiu aqui 10.000, né, e 86 contratos. Aqui está a distribuição, né, entre compradores e vendedores e por aí vai. Aqui eu configurei para ele me mostrar, né, ele mostrar aqui dentro do volume at price quais são as faixas que teve maior negociação. Vocês estão vendo que nesta parte aqui é a faixa que teve maior negociação, ou seja, aqui é uma faixa relevante do câmbio. Não quer dizer que a faixa lá para cima não foi relevante, mas é que você consegue acompanhar, é que esse aqui está no diário, mas às vezes se você olha por uns 5 minutos, uns 15 minutos, você consegue acompanhar alguma absorção, alguma exaustão do movimento, se saiu muito lote, saiu pouco lote, se teve só uma agressão na compra, não teve continuidade. Então isso aqui é bem legal para você que gosta um pouco mais, né, ou está se aprimorando em leitura de fluxo, para entender um pouco mais aqui como, né, como é que foram, né, as negociações naquela faixa de preço específico. No índice é a mesma coisa, eu confesso que no índice eu deixo muito mais de 15 ou 5 minutos para ver aquelas regiões, né, muito mais no índice é mais para acompanhar as regiões que teve mais troca de lotes do que realmente tentar achar uma absorção ou uma exaustão, porque no índice eu acho um pouco mais delicado. O dólar ele não anda tanto faixa de preço, né, você tem meio e meio, mas enfim, a gente vai acompanhando de pouco em pouco aqui. No dólar fica um pouco mais fácil do que no índice, que ele oscila 100 pontos, 200 pontos, sai correndo, né, a tela ali para cima e para baixo, então fica um pouco delicado. Já no canto à direita, eu tenho dois timings in trades, ou seja, nada mais é do que ele vai registrar aqui para mim as ordens que executaram, né, ao longo do dia. E nesse caso, eu estou filtrando aqui os players e estou filtrando em lotes, tá? Eu coloco aqui onde aqui quantidade, eu filtro lotes maiores do que 600. Se eu for colocar aqui, se fosse colocar o índice cheio, me daria aí mais ou menos 120 lotes, que já é o suficiente para deslocar uma quantidade de lotes ali no cheio, tá? Então é algo que eu gosto de acompanhar aqui, muito mais para ver quem boletou ali, se está tendo sequência ou não e tudo mais. É muito mais uma informação, não utilizo isso para operar, tá? É muito mais uma informação a mais que eu tenho aqui, que eu deixo na tela, que vocês também me perguntam direto, então às vezes fica um pouco mais fácil já deixar aqui, né? Quem agrediu, quem comprou, quem vendeu e tudo mais, então fica por aqui, fica muito mais fácil da gente acompanhar, tá? A tela tem uma desconfigurada aqui que eu puxei para cima, mas não tem problema nenhum, a gente ajeita aqui, né, ao vivo com vocês, tá? Então aqui em cima fica na parte do índice, aqui embaixo fica na parte do dólar. O dólar no filtro é um pouco diferente, tá? Eu filtro ele aqui, né, cadê quantidade? Em 200 lotes, tá? Então fica um pouco diferente, que no caso aqui do dólar daria, a gente dividir por 5 aqui, daria 40 lotes do cheio, né? Que também faz um estrago legal ali, né? Um financeiro bem expressivo, se a gente está falando de 40 lotes do cheio, tá? Então acima de 200 já chama um pouco da nossa atenção aqui. Mesma coisa, eu só acompanho, não é algo que eu vá, né, utilizar aqui para tomada de posição, mas é sempre interessante a gente também acompanhar. Às vezes eu também altero no dia isso aqui, coloco Petrobras para a gente poder acompanhar, às vezes se alguma coisa, né, oscilou muito, se eu estou utilizando dentro de algum papel de day trade, enfim. É basicamente isso que eu utilizo, tá? Além, é claro, dos screenings, que eu deixo aqui numa outra tela para vocês, tanto de venda quanto de compra. Tá? Eu coloco aqui, né, enfim, isso aqui já está mais, né, bem velho aqui para vocês, a gente já fez um pouco, né, comentou um pouco no meu Instagram sobre esse screening, mas é basicamente isso que eu utilizo, tá? O volume atual tem que ser maior do que o volume, né, do volume anterior, o fechamento atual tem que ser maior do que o fechamento anterior, a média tem que estar crescente em relação à média de 50 e não pode estar sobrecomprado, tá? Na ponta da venda é o contrário, só lembrar disso, que é o que eu utilizo para rastrear, não quer dizer que eu vou operar esses papéis, mas são os papéis que ficam cotando aqui ao longo do dia para a gente rastrear as oportunidades para vocês. Até porque eu sou para responder aí mais de 1000 pessoas e rastrear as oportunidades do mercado, então construindo um screening ele te ajuda, ele facilita, né, a sua, digamos assim, a sua maneira de rastrear as oportunidades dentro do mercado.
Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que todos tenham gostado, né? Você achava que era assim a minha tela operacional, muita informação, pouca informação? Bom, não esqueça de deixar aí nos comentários o que você achou e também deixa aí qual é o seu feedback para a gente trocar uma ideia, além, é claro, também de deixar o seu like, não se esqueça também de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, né? Para eles poderem entender um pouco mais aqui da nossa tela, ou enfim, para matar alguma curiosidade que a gente tem por aqui. Show de bola, pessoal? Queria agradecer a todos vocês e nos vemos num próximo vídeo. Tchau, tchau!